Recentemente, a autora do livro A Mágica da Arrumação deu uma entrevista que foi um tanto quanto polêmica. A Marie Kondo ela é tida como a guru da organização e eis que numa entrevista ela falou a seguinte frase: "A minha casa é uma bagunça". Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te contar por que ela falou isso, que polêmica é essa e qual que é a minha opinião a respeito desse assunto. E aí, Minimal, se você nunca ouviu falar sobre a Marie Kondo, eu vou fazer uma breve introdução aqui a respeito dela, só para te contextualizar um pouquinho e eu poder seguir aqui falando sobre essa polêmica que surgiu. A Marie Kondo, ela é uma escritora, empresária e especialista em organização da casa. Ela é japonesa, nascida em Tóquio, e ela ficou conhecida mundialmente por conta desse cara aqui, ó, desse livro aqui, chamado A Mágica da Arrumação. E depois da repercussão do sucesso desse livro dela, ela acabou inclusive tendo um programa de TV na Netflix, dois programas, duas séries de TV na Netflix sobre a arrumação da casa. E é uma pessoa extremamente conhecida quando o tema é a organização da casa. Por isso que na abertura desse vídeo eu falei que ela é tida como uma guru da organização. E é justamente por isso que as pessoas ficaram espantadas quando ela falou que a casa dela é uma bagunça numa entrevista. Mas antes de eu seguir com essa polêmica, de contar o que de fato aconteceu e qual que é o meu ponto de vista sobre tudo isso, eu quero já te convidar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Para quem já é minimal, fica o meu abraço e meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom, mas vamos então a essa polêmica, né? O que aconteceu para Marie Kondo falar o que ela falou, por que gerou esse bafafá e o que eu acho sobre isso tudo. Eu acho que o mais importante é esse ponto de vista, essa reflexão a respeito disso tudo. Basicamente, a história é muito simples. A Marie Kondo acabou de ter o seu terceiro filho e ela estava dando uma entrevista para o Washington Post nesse contexto, né? Após a chegada desse terceiro filho, e ela falou que ela desistiu do método dela. Ela desistiu de seguir aquele método rigoroso de organização, de gastar tempo organizando a casa dela para poder se dedicar aos filhos, né? Ela tem 3 filhos agora, chegou o terceiro. Então ela percebeu que ela precisava se dedicar mais aos filhos e com isso ela abriu mão da organização da própria casa. O que vamos combinar é algo muito genuíno. Os nossos filhos sim merecem toda a atenção do mundo, só que fica um pouco contraditório, né? Um pouco de hipocrisia pensar que alguém que prega a organização na vida de todas as outras pessoas não está praticando na própria vida. E foi isso que gerou a polêmica, que gerou as pessoas, né? Chamaram ela de hipócrita, disseram que ela foi aproveitadora, que ela enganou as pessoas. Afinal de contas, ela ganhou dinheiro com tudo isso. Ela ganhou dinheiro ensinando as pessoas a organizarem a casa delas. Mas também, por outro lado, tiveram as pessoas que tiveram mais empatia, que tiveram um pouquinho mais de compaixão ali e entenderam a situação da Marie. Eles simplesmente entenderam que, beleza, tá tudo bem você abrir mão dessa organização. Embora fique o questionamento, tá, e aí? Né? Ela ensinou organização, agora ela é uma bagunceira, e eu? Vou ser o quê? Né? As pessoas podem estar pensando isso. E é em cima de todas essas questões que eu quero fazer a minha reflexão. Se você já acompanha o meu trabalho aqui há mais tempo, talvez você já tenha visto conteúdos onde eu faço duras críticas ao método da Marie Kondo. Então não é de hoje que eu falo a respeito disso. Eu já estava basicamente alertando que isso podia acontecer, né? Não necessariamente isso de ela virar uma bagunceira, mas eu já pontuava falhas nesse método aqui. E você vai entender por quê. Se você não conhece o método da Marie Kondo, ele é um método que se chama KonMari, né? Ela faz um jogo de letras e palavras com o nome dela, e ele é um método de organização da casa. Ele não é um método de destralhe, tá certo? Ele é um método de organização. Porém, quando você começa a aplicar esse método, a primeira coisa que ela faz, ela pede para você avaliar os seus objetos e ficar só com aqueles objetos que te trazem alegria, que bring you joy, né? Em inglês, do jeito que ela fala, é justamente essas as palavras que ela usa, né? Então ela quer que você fique com aquilo que te traz alegria. Depois que você fez essa seleção, né, sobre em cima do que te traz alegria, você vai organizar. E na parte de organização ela tem bastante esmero, é bem inventiva. Ela cria formas de você dobrar, de você dispor as suas roupas, de você dispor as suas coisas dentro da sua casa, que vai ser mais prático para você encontrar, que não vai amassar tanto suas roupas, enfim. Ela realmente tem um método de organização
que é bem efetivo. Só que de fato ele é muito trabalhoso, ele tem muito esmero ali em cima, é algo que você realmente vai passar trabalho fazendo toda aquela organização do jeito que ela propõe, inclusive mantendo isso, né, semanalmente organizando suas coisas. Então você precisa dedicar um tempo a essa organização. E basicamente essa é a estrutura do método dela. Você separa o que te traz alegria e aplica a organização do jeito que ela propõe para cada tipo de roupa, de objetos, de cômodo da sua casa. E qual que é a minha crítica sobre esse método, que inclusive acaba culminando nessa polêmica que aconteceu recentemente com ela? A questão é que quando ela fala para você fazer primeiro um desapego das suas coisas antes de você organizar, dá a entender que ela vem com uma proposta minimalista, talvez, que ela vem com uma proposta de você fazer um destralhe da sua casa, que talvez o método dela seja isso, sendo que na verdade não é. O método dela não é um método de destralhe. As pessoas precisam ter isso na consciência delas. Não é um método de destralhe, é de organização da casa. E o grande erro, inclusive que afeta a parte da organização, ou seja, algo que é logo o ponto de partida, vai afetar lá na frente, e que gera a consequência da polêmica que gerou, é a questão de como ela trata o desapego. Quando ela fala para você desapegar apenas de coisas que manter com você apenas coisas que te trazem alegria, isso tem um grau de subjetividade tão grande, que a margem de erro é absurda. A probabilidade de você manter muitas coisas na sua casa, muitas coisas que não são essenciais para você, manter elas na sua casa e não desapegar delas é imensa. E a probabilidade, inclusive, de você desapegar de coisas que são essenciais para você, mas que você olha e pensa, não me traz alegria isso aqui, também é grande, fazendo com que de repente você até se arrependa de ter feito um certo desapego. Então, com isso, você pode errar desapegando coisas que não era para desapegar e certamente, se o princípio, se a base para você analisar suas coisas é o que te traz alegria, certamente você vai manter muito mais coisas do que você precisa. Eu defendo que um destralhe bem feito, isso eu falo dentro do meu método de destralhe definitivo, que esse sim é um método de destralhe, né? Apesar que depois de eu fazer esse destralhe definitivo, a gente trabalha também a organização, né? Mas enfim, o foco é o destralhe. Dentro do método de destralhe definitivo, eu ensino as pessoas a entenderem o que é essencial na vida delas. Porque a base de todo destralhe precisa ser a análise do que é essencial, de forma objetiva, de forma bem definida, né, com técnicas corretas. Eu desenvolvi técnicas, a técnica dos 4 Is do essencial, a técnica do questionário do essencial, a cartilha anti-medo do desapego, que é uma cartilha para você confrontar essas relações que você cria com o seu objeto, que não precisa criar esse vínculo emocional com certos objetos, mas a gente tem medo de desapegar. Então, você precisa avaliar o que realmente é essencial. Só que quando você avalia com critérios subjetivos, como o critério do que te traz alegria, essa margem de erro é muito grande, você vai manter muitas coisas na sua casa e qual que é a consequência disso tudo? Você vai ter muito mais coisas, inclusive muitas coisas não essenciais, para organizar. Eu costumo dizer que quem não faz um destralhe que seja definitivo na sua vida, dificilmente vai vencer a bagunça. A não ser que essa pessoa tenha alguém, que pague alguém para ficar organizando a sua casa o tempo inteiro. Ainda assim, essa pessoa vai ficar com uma sensação, tipo, cara, tem alguma coisa a mais aqui, alguma coisa errada. Porque você precisa ter na sua vida o que é essencial. Tendo o que é essencial, você vence a bagunça, você vive uma vida mais leve, você consegue manter a sua casa organizada ou minimamente organizada e ter muito tempo para as suas atividades essenciais, para as atividades, os seus projetos dos sonhos, seus hobbies, ter muito tempo para os seus filhos. É assim que eu vivo a minha vida. Eu não abri a mão da minha organização, da minha vida minimalista, a partir do nascimento da minha filha. E eu também não abri mão de curtir os momentos com ela, de estar próximo dela, de acompanhar cada etapa da evolução dela. Então percebe a diferença dessa subjetividade de algo que te traz alegria e de algo mais objetivo, que é avaliar o que é essencial usando técnica, usando critérios objetivos, tentando tirar ou ressignificar essa subjetividade, né, usando critérios ali para ver o que está dentro das categorias
de 4 Is do essencial, ou mesmo usando a cartilha anti-medo do desapego para ressignificar os medos que você cria em desapegar um objeto, né? Você precisa dar muito mais atenção. Se você quer ter uma casa organizada, a atenção maior não pode ser na organização, tem que ser na base disso tudo, que é na quantidade de objetos, mas de uma forma intensiva, de uma forma intensa, de uma forma que seja efetiva esse destralhe. Se você vai lá, começa com uma forma subjetiva, a organização vai ficar muito mais complexa, muito mais complicada. Bom, e eu queria muito falar sobre isso, principalmente depois que surgiu essa polêmica, porque é algo que eu já vinha falando antes, é algo que eu já vinha chamando a atenção a respeito do método da Marie Kondo, dessa brecha, dessa grande falha que existe e que gera consequências, né? Que talvez as pessoas possam achar que o minimalismo não funciona. Eu apliquei o método da mágica da organização e não consegui ficar com uma casa organizada e minimalista. Claro, porque tem um erro lá na base, ele não é um método de ele não é um método de destralhe, né? Não é um método minimalista, ele é um método de organização da casa. Ponto. Queria trazer essa reflexão para vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você não sabia da polêmica, agora está sabendo da polêmica com a reflexão junto. Então, se você quiser sempre receber conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.